Saudações, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o Altíssimo pela tua vida, por continuar aí desse lado. Vamos juntos crescer e partilhar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje o Natal se aproxima, dia 14, e estamos a entrar agora no livro de Romanos, capítulo de número 1. Obrigado por você que mandou os pedidos de oração pelo WhatsApp diretamente, e por você que reencaminhou, que mandou para a pessoa, no caso, que te envia os nossos áudios, e essa mensagem chegou até nós. Nós estivemos em oração e, claro, muitas vezes, a partir de agora, nós vamos passar também a ter encontros de oração. Romanos capítulo de número 1, então, vai começar com uma introdução a respeito da qual quero chamar a atenção dos meus irmãos. O apóstolo Paulo era um homem dotado de sabedoria divina, era um homem dotado de inteligência e conhecimento divino. Mas não só isso, Paulo tinha competências e habilidades sociais, muitas habilidades sociais. Ou seja, Paulo tinha um repertório, tinha um leque completo que lhe possibilitava, um leque completo de conhecimento e capacidade e até de fama, que lhe possibilitava considerar-se autossuficiente. Mas olha para a introdução que Paulo faz aos Romanos. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no grego a palavra servo aparece como escravo. Paulo está a se considerar escravo de Jesus Cristo. Dentro de muitas possibilidades para a qual Paulo poderia anuir, ele está a assumir-se como escravo de Jesus Cristo. Ele não se assume como profeta maior, não se assume como o pastor sênior, não se assume como o diácono superior, não se assume como estas coisas. Ele assume-se apenas como servo. Agora, se calhar o meu irmão, a minha irmã, poderá questionar: é errado ser considerado pastor sênior, diácono superior? Claro que não. Mas o que estamos a dizer é que algumas pessoas vão morrendo apenas ou ficando apenas pelo título e perdendo noção das suas verdadeiras responsabilidades como ministros do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, enchem tanto o seu coração de vaidade e esses autismos e elogios humanos, e esquecem-se das suas verdadeiras responsabilidades. Com isso estamos a querer dizer: não importa o nome que a terra nos atribua, não importa o nome que as questões legais nos venham a atribuir, em nós precisamos assumir-nos sempre como servos de Jesus Cristo, ou seja, escravos, para que a vaidade não nos tome, para que a ganância não nos tome, porque Deus vai nos usar de maneira tal. Eu profetizo isso para a tua vida, ó meu irmão, ó minha irmã, que se você buscar a Deus em obediência e dedicação, Ele vai te usar de maneira tão poderosa que você estará tentado até a pensar que você é o tal ou a tal. Mas não se esqueça, quanto mais o Senhor te usar, mais você precisa se assumir na dependência dEle. Quanto mais o Senhor Jesus te capacitar, mais você precisa se render à cruz e deixar-se servir como escravo ao Senhor Jesus Cristo. Você deixe comigo até o versículo 5, porque do versículo 1 ao 4 Paulo faz essa apresentação. Do versículo 5 ao 7, Paulo está a declarar a segunda lição deste texto, o segundo apontamento, que Deus quer salvar a todos. Ou seja, Paulo está a dizer para os irmãos: este Evangelho, este Jesus Cristo, que é a justiça de Deus que foi manifesta entre os homens, o seu Evangelho
Evangelho está aberto e acessível a todos. Gregos, judeus, romanos, todos têm acesso à palavra do Senhor. Ou seja, Deus quer salvar a todos. Aqui somos forçados a voltar para lições anteriores. O Evangelho não é privilégio de alguns. O Evangelho é um presente disponibilizado para todos, porque Deus quer salvar a todos. Não há quem vá olhar para a Bíblia e não se vai encontrar. Não há quem vá ouvir a palavra de Deus e não se vai identificar. Ou seja, em todo momento, de Gênesis a Apocalipse, a intenção de Deus é clara: que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação. E olha, o versículo 9 e 10 nos trazem um apontamento muito interessante. E o apontamento interessante aqui qual é? Paulo está a dizer aos seus irmãos romanos e aqueles judeus que de alguma forma estavam a viver em Roma. Paulo está a dizer para os irmãos: olha, muito eu ansiei estar convosco, ansiei vos ver, e eu sempre me lembro de vocês nas minhas orações. Qual é o apontamento aqui? O apontamento aqui é que nós devemos cuidar dos outros através da nossa oração. Primeira lição: Paulo é servo de Jesus Cristo, somos chamados a servir. Segunda lição: Deus quer salvar a todos. Terceira lição: Deus nos dá a responsabilidade de cuidarmos dos outros através das nossas orações. Ou seja, a oração é tão poderosa que ela chega onde os nossos pés não chegam. A oração faz o que as nossas mãos não podem fazer. Por isso, se você quer mostrar carinho e dedicação a uma pessoa, não crie só fundamentos materiais. Pelo contrário, crie até muito mais subsídios espirituais. Porque quando você orar pelas pessoas, quando você cuidar mais das pessoas, quando você se preocupar mais com as pessoas, a manifestação material ou social será consequência desse amor que Pedro chamou de entranhável, que vai criar-se em ti e em mim através do espírito da oração. Então, cuide dos outros através da oração. Ore pelos teus irmãos que você conhece. Ore por aqueles que você não conhece. Ore por pessoas que estejam a passar por qualquer situação, porque há pessoas que só sabem orar pelos seus problemas, só sabem orar pelas situações das pessoas mais próximas, mas nós podemos orar por todo mundo. Se Deus está em todo lugar, Ele pode atender a nossa oração por qualquer ser humano. E nós vamos para a quarta lição, o quarto apontamento. O quarto apontamento é este: nosso propósito se cumpre na vida das pessoas. Ou seja, após Paulo falar da oração que ele faz pelos irmãos, Paulo está a dizer que eu ansiei muito estar convosco para vos manifestar algum dom, partilhar convosco algum dom, para vos aproximar a Deus, para vos manifestar o poder de Deus, para juntos crescermos em Deus, para vos dar testemunho de Cristo. Ou seja, Paulo está a falar que ele não queria manifestar os dons diante dos irmãos para os irmãos verem, observarem o quanto Paulo está sendo usado ou quanto Paulo é poderoso. Não, a intenção dele era uma: testemunhar Cristo para os irmãos, fazer os irmãos crescerem com ele, fazer os irmãos serem edificados no testemunho de Cristo. Meu irmão, teu propósito de vida se resume nas pessoas. Minha irmã, teu propósito de vida se resume nas pessoas. Não existe um propósito que satisfaça a nós mesmos. Pelo contrário, aquilo que nos satisfaz é saber que o que somos pode mudar vidas nesta terra. Então é o que o Paulo está a dizer. Quando você buscar um dom em Deus, quando você buscar um talento, quando você buscar um skills, um soft skills, uma competência profissional, não faça simplesmente
simplesmente pensando em você. Não. Faça-o pensando na proporção que aquilo pode alcançar na vida dos outros. Faça pensando na dimensão que aquilo pode alcançar para as outras pessoas, porque se não vai alcançar as outras pessoas, então não serve para nada. E agora nós vamos para outra lição que aparece no versículo 16 e 17, que é a seguinte: nós devemos ter orgulho do que somos e do que fazemos. Há muitos crentes que se envergonham da palavra de Deus, é verdade. Há muita gente que não se assume como crente, tem medo de ser separada, tem medo de ser rotulada, tem medo de ser chamada de xenófoba, porque defende os princípios bíblicos. Olha, não tenha medo destas coisas. Assuma o teu papel, determine a tua posição. Paulo disse: eu não vou me envergonhar do evangelho. Por que Paulo não se envergonha? Porque este evangelho supostamente foi a coisa que mais causou humilhação na vida de Paulo. Paulo nunca sofreu tanto se não só por causa do evangelho. Paulo nunca foi tão humilhado se não só por causa do evangelho. Paulo nunca foi tão maltratado se não só por causa do evangelho. Ou seja, se não fosse por causa do evangelho, Paulo não teria sido humilhado como foi. Paulo não teria sido maltratado como foi. Paulo não teria sido desprezado como foi. Mas mesmo assim, ele está a dizer: apesar de todo o sofrimento que o evangelho me causa, a glória que ele me traz é bem maior. Por isso eu não tenho vergonha e assumo quem eu sou. Aleluia! E nós vamos descair deste texto até o versículo 32, onde nós estamos a ver uma mensagem clara de Paulo para terminar. Como é que Paulo termina o capítulo 1 de Romanos? Paulo termina da seguinte maneira: ninguém é inocente, todos tiveram e têm tido a mesma oportunidade. Ou seja, o evangelho está aberto para todos, a palavra está acessível a todos, então não há aqui inocentes. Paulo está a dizer que judeus, gregos, romanos, todos tiveram acesso ao evangelho. Mas o que é que acontece? Alguns fizeram escolhas. Eu uma vez disse para a minha esposa, e eu continuo dizendo isso em muitas mensagens, que tal como nós de forma consciente aceitamos o evangelho de Cristo, existem outras pessoas que de forma consciente o negaram. Ou seja, há pessoas que vivem debaixo do pecado, não é porque estão sendo usadas, simplesmente fizeram a escolha. Uns escolheram ser crentes, outros escolheram ser bruxos e feiticeiros. Não é porque não conhecem o amor de Deus, tal como a Bíblia diz: conhecendo, decidiram rejeitar, decidiram negar. E muitas dessas pessoas, obviamente, acabaram pecando contra o Espírito Santo, porque muitas coisas que o Espírito ia fazendo, elas iam deturpando e misturando as obras de Satanás. Por isso, Deus abandonou estas pessoas às suas próprias vontades. Por isso nós estamos a ver homens querendo ser mulher, não só naquilo que declaram, mas através de intervenções cirúrgicas. Mulheres querendo ser homem, e hoje está mais grave do que nunca. Se um homem dizer que se sente pasta, eu tenho que aceitar que ele se sente uma pasta. Se um homem dizer que se sente um livro, eu tenho que aceitar que ele nasceu se sentindo um livro. Se ele dizer que se sente à vontade, se pensarmos que casou com 1 litro d'água, eu tenho que aceitar que ele casou com 1 litro d'água. Se for com uma planta, se for com um relógio, se for com um cachorro, se for com um jogo de cortinado, ah, meu Deus do céu, é muita safadeza, é muita crueldade, maldade, é muita falta de espiritualidade. Ou seja, é uma depravação total, coisa de Satanás reinando em toda a terra. É disso que Paulo está a falar. As mulheres
mulheres mudaram o uso natural, os homens fizeram a mesma coisa. E quando se levanta um crente que prega contra estas coisas, é xenófobo, é xenofobia, isso aqui é discriminação, é para tudo e para nada. E as leis vão piorar para aqueles que são contra estas práticas. As leis serão severas, mas quem é crente não tem medo, quem é crente não recua. Deus criou Adão e Eva, homem e mulher, Deus os criou e ponto final. Não há nada a negociar, não há nada a discutir, morreremos por essa verdade. E por isso eu estou a profetizar em o nome do Senhor Jesus para ti, meu irmão, para ti, minha irmã, que esse espírito de barbaridade não atinja a tua casa, que nenhum dos teus filhos homens se desvie, que nenhuma das tuas filhas mulheres se desviem, que se assumam como homem, como mulheres e sejam usados por Deus para a glória do Senhor Jesus. E se você está enfrentando uma situação destas no seio da tua família, a nossa oração é que Deus visite a tua família e restaure a dignidade para este homem ou esta mulher que está se perdendo. O Evangelho está aberto a todos e todos podem se salvar, mas infelizmente não podemos escolher por todos. A salvação é individual, então cada um deverá escolher a verdade ou a mentira. Está diante de nós esta opção, não existe uma outra, é só uma delas, ou a verdade ou a mentira, ou Jesus ou o diabo. Deus seja glorificado na tua vida e exaltado para todos sempre, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.